Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre áreas de figuras planas, polígonos. Pense comigo, você sabe aplicar o cálculo de área na resolução de diferentes situações e problemas? Durante o nosso dia a dia aparecem várias situações onde nós temos a necessidade do cálculo de áreas, correto? E qual é o conceito matemático de área? Bom, área em matemática, ou é um conceito matemático, que pode ser definida como a quantidade de espaço bidimensional. Pessoal, espaço bidimensional é o plano, né? Pensem comigo, a Terra não tem um espaço bidimensional, apesar da gente poder calcular a área, porque ela é uma esfera. Bidimensional é quando eu estou falando isso no plano, ok? Ou seja, superfície, né? Ah, vocês vão dizer, mas professor, eu posso calcular a superfície da Terra? Sim, mas eu tenho que calcular sempre pensando em áreas planas, em superfície bidimensional, ok? Existem várias unidades de medida de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado e os seus múltiplos e submúltiplos. Vocês lembram quais são os múltiplos e submúltiplos de área? Olha lá, os mais conhecidos são metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e quilômetro quadrado, porque eles são mais usados, né? Quilômetro quadrado normalmente eu uso para áreas maiores e milímetro quadrado eu uso quando eu preciso medir áreas muito pequenininhas. Dá uma olhada nesse quadro aqui, da onde surge o metro quadrado, centímetro quadrado? Pensem comigo, se esse quadradinho tem 1 centímetro de medida, esse lado, e esse aqui também tem 1 centímetro, a hora que eu multiplico 1 vezes 1, eu continuo com 1. Mas a hora que eu multiplico centímetro vezes centímetro, eu passo a falar de centímetro quadrado. A área do nosso município em Curitiba é dada por quilômetros quadrados. O que significa isso, né? Que tudo que está dentro desse contorno em azul, que é a área do município de Curitiba, mede 432 quilômetros quadrados. Por que a gente não dá essa medida em milímetro quadrado, centímetro quadrado? Porque eu ficaria com um número muito grande e eu perco a noção de tamanho. Quando a gente fala 432 km², nós temos que a noção de algo muito grande. E se eu falasse em 432 milímetros², eu tenho certeza que vocês também têm a noção de que é alguma coisa muito pequena. Agora, se eu falar em milhões de milímetros², a gente perde essa noção de tamanho. Você sabia que quando a gente quer medir, por exemplo, a extensão de sítios e fazendas, nós usamos uma unidade chamada hectare? Em fazendas e sítios, a gente não fala em metros quadrados. Metros quadrados a gente fala, e quilômetros quadrados a gente fala em áreas, em cidades, municípios. É estranho, mas é uma convenção que existe. A gente fala em hectare. E também nós vamos descobrir nesse vídeo o quê? Que 1 hectare mede 10.000 m². Olha que interessante. Além do hectare, no Brasil, nós temos um are, que mede 100 m², o alqueire paulista, que mede 24.200 m², o alqueire mineiro, 48.400 m², e o alqueire baiano, 96.800 m². Mas o mais usado normalmente é o hectare, e o hectare mede 10.000 m². Acompanhe um exemplo comigo. Um sítio retangular tem 600 metros de comprimento e 200 metros de largura. Sabendo que 1 hectare é igual a 10.000 m², vamos determinar a área desse sítio? Pessoal, aqui é muito tranquilo, né? É só multiplicar o comprimento e a largura do sítio, 600 vezes 200, nós encontramos 12.000 m². Se a gente dividir isso por 10.000, que é quanto vale 1 hectare, nós vamos descobrir que esse sítio tem 1,2 hectares. Então, nesse vídeo nós falamos sobre área de polígonos e sobre quanto vale 1 hectare. Espero que vocês tenham gostado e até breve.